aqui no canal Mental Box, né? Desejo que você se inscreva, que você não for inscrito, você se inscreva no nosso canal Mental Box e no final você dê um gostei na nossa aula. A nossa aula de hoje será sobre grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá para a nossa aula aqui na tela. Então aqui, para a gente entender o que são grandezas diretamente proporcionais, porque vai haver outra aula também que vai ter grandezas inversamente proporcionais. Diretamente, toda vez, por exemplo, se eu compro um produto, tem um preço, o produto vai estar ligado ao valor do preço. Se eu comprar 2 produtos, é óbvio que o preço também vai aumentar. Então, é diretamente proporcional justamente por essa questão, como a gente vai ver aqui na tela. São aquelas grandezas onde a variação de uma provoca a variação da outra, né? Ressaltando também o que é uma grandeza. Grandeza, né? Só voltando, que a gente já teve aqui nas nossas aulas, grandeza é tudo aquilo que você pode medir. E nesse caso aqui, mais ainda, que a gente vai estudar, rever o que é uma grandeza, que é tudo aquilo que você consegue medir, uma razão, que é uma fração, né? Um numerador dividido por um denominador, e 2 razões, que é uma proporção, que você também pode ver essa aula aqui no nosso canal, no Mental Box. Então, grandeza diretamente proporcional, quando aumentar o valor de uma grandeza, a outra grandeza que está ligada a ela também será aumentada, certo? Se uma dobra, a outra vai dobrar. Se uma triplicar, a outra também vai triplicar. Se uma for a metade, a outra também será a metade, certo? Vamos supor que você está comprando 1 quilo de arroz a R$4 hoje, né? O arroz está caro. O 1 quilo a R$4. Se forem 2 quilos, serão R$8. Se forem 3, R$12, assim sucessivamente. Você está vendo que o fator produto, no caso arroz, e o fator preço, R$4, vai aumentar. Por isso que é chamado grandezas diretamente proporcionais. O nosso primeiro exemplo aqui, né? Ele diz aqui, uma torneira é aberta para encher um reservatório. De tempos em tempos, a altura da água no reservatório é medida. E os resultados dessas medições encontram-se nessa tabela. Então aqui, né? A coluna do tempo em minutos e a altura da água. Então, toda vez que eu tiver tempo, por exemplo, em 10 minutos, a altura da água estava em 12 centímetros. Em 15 minutos, 18 centímetros. Em 20 minutos, 24 centímetros. Em 25 minutos, para 30 centímetros. E 30 minutos, para 36 centímetros. Então, o que isso está relacionado? A primeira coisa que você deve observar, você vai observar a correspondência como a gente fez na leitura. O valor em tempo correspondeu ao valor em centímetro, o tamanho, né, a altura que a água estava enchendo. A segunda coisa, faz-se a checagem. Se toda vez que essa água aumentar, o tempo também vai aumentar. E para ser proporcional, elas têm que crescer igualmente. Então vamos verificar. Por exemplo, a fração que ele dá a correspondência aqui, 10 minutos para 12 centímetros. Então, a gente vai montar um correspondendo ao outro, que é a chamada razão que a gente já aprendeu. Então, eu tenho uma fração 10 dozeavos. Se eu dividir essa fração 10 dozeavos por 2, eu vou obter 5 sextos. A outra fração, 15 18avos, dividido ainda por 2, que, né, dá para dividir. 15 18avos, nesse caso não dá para dividir por 2, dá por 3, né? Mas vai dar a mesma coisa, 5,6. 20 24avos, dividido também, né, fazendo a fração irredutível, como a gente já aprendeu aqui no nosso canal. Sempre fazendo as divisões na fração irredutível, eu vou obter uma fração igual. Quando isso acontece, eu observo que sempre ficará na mesma fração irredutível, no caso 5 sextos, eu tenho a grandeza diretamente proporcionais, porque sempre deu na mesma fração final. Indiferente se foi dividido por 2, por 3, por 4, infinito as divisões
as frações. Contanto que a última que não for dividida, aí você me pergunta, por que chegou em 5/6 e não mais dividiu? Porque 5 só dá por 5 e 6 dá por 6, por 1 e por 2 e por 3, mas 5 é um número primo, por exemplo, e só dá por 1 e por ele mesmo. E como não mais divide por 2 ao mesmo tempo, então por isso que fica na fração irredutível 5/6. O nosso segundo exemplo ele vai dizer, determine a razão de 48 para 72. O que é uma razão? Só, né, revendo que a gente tem essa aula no nosso canal. 48 dividido para 72. Como a gente vai fazer aqui, ó. A razão 48 para 72. Fazendo a divisão por 2, 48 por 2, 24. 72 por 2, 36. Ainda eu consigo dividir para 2. 24 para 2, 12. 36 para 2, 18. Ainda dividindo para 2, 12 para 2 dá 6, 18 para 2 dá 9. 6 dá por 2, mas 9 não dá. Então aqui você vai dividir por 3. 6 dividido por 3 dá 2 e 9 para 3 dá 3. Certo? É como eu boto aqui na observação, sempre vai ser dividido por um valor que divide o numerador e o denominador ao mesmo tempo. Então a razão final irredutível, que é uma fração irredutível, é 2 para 3. Dessa fração que estava um pouco maior, 48/72, ele quer que você determine a razão de 48 para 72. A fração irredutível é 2/3. Mas você podia apenas botar 48, segundo a questão, 48 dividido para 72, que você já estava fazendo a razão do número 48 para 72. A terceira questão, ele diz aí, numa partida de basquete, Francis fez 15 arremessos, acertando 9. Né? O colega Francis fez 15, ele jogou 15 vezes a bola de basquete, só que ele acertou a cesta só 9 vezes. Nessas condições, ele pergunta aqui no item A, qual a razão do número de acertos? Aí você vai, quantos acertos foram? 9. Quantos arremessos ele fez ao todo? 15, né? Então a razão é 9 quinzeavos. Apenas isso. A razão do número de acertos, que foram 9, e o total, que ele jogou várias vezes, 15. Então a razão fica 9 para 15. O item B, ele fala o seguinte, a razão entre o número de arremessos que França acertou e o número de arremessos que ele errou. A gente tem que entender o seguinte, o total de arremessos, se ele tivesse acertado todos os arremessos, seria 15 em 15 vezes possíveis, certo? Só que ele acertou 9 de 15. Ele quer saber aqui no item B quantos ele errou. Então, só você subtrair 15, que é o valor possível final, né? 15 menos 9, resta 6. E o denominador, total geral, que ele só jogou até 15, então fica 6 quinzeavos. Nossa quarta questão, ele diz o seguinte, um carro percorreu a distância de 540 km em 4 horas. Aqui você já vai observar grandezas diferentes. 540 km em 4 horas, né, que são as grandezas envolvidas aí. Se fosse, por exemplo, o dobro de 540, seria o dobro também de horas, que seria, como é diretamente proporcional, então uma quando aumenta, a outra vai aumentar também. O item A ele diz, qual a velocidade média do carro? Então, para a gente calcular a velocidade média do carro, V de velocidade, distância dividido pelo tempo. Quanto é a distância? Ele diz lá que a distância é 540 e horas em 4 horas. Você dividindo 540 para 4 horas, será 135 km por hora que ele irá percorrer essa distância aí. No item B, ele pergunta, no sistema internacional, né, que é no SI, essa velocidade aqui, velocidade deve corresponder a. Então você vai fazer o seguinte,
você vai pegar o valor que você obteve, a velocidade, é 135 km por hora, dividir por 3,6, já eu explico por que é 3,6, e o seu resultado será 37,5 metros por segundo, né? Então ele coloca aqui na observação, para a gente pensar, não estava quilômetros por hora, então para passar quilômetros por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. Por quê? Porque uma hora é que ele não vai transformar em segundo, então uma hora vai transformar em minuto, de minuto para segundo. Então multiplica 60 vezes 60, dá 3.600 segundos. E 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então você vai dividir esse valor dos minutos pelo total de metros e você vai obter exatamente 3,6. É por isso que a gente divide aqui por 3,6, né? Está justificado porque a gente pega o total de horas, quilômetros por hora, por 3,6, pela observação que ele já lhe explicou nessa questão aqui, que dará 3,6 km por hora. Por isso você pega, sempre transformando quilômetro por hora em metro por segundo, você pega o valor da velocidade, dividido por 3,6 e você obtém o seu valor, que no caso é 37,5 metros a cada segundo. A nossa quinta questão. Ele diz ali, né? Se um carro faz um movimento de 85 km por hora durante 2 horas e 30 minutos ou 2 horas e meia, que distância ele percorreu? Então, você vai recorrer, a primeira coisa, vai recorrer à chamada proporção. Eu já disse que a razão é uma divisão de um numerador pelo denominador. Uma proporção só é a soma de duas ou mais razões. Então, é como ele diz aqui, né? As grandezas. Quilômetros e horas. Se ele diz que ele percorreu 85 km em quilômetros por hora, então é por cada hora, por cada uma hora. Ele quer saber quanto ele percorreu em quilômetro em 2 horas e meia, ou 2,5, né? Ou 2,30, tanto faz. Nesse caso aqui a gente convencionou 2,5. Então, aí você vai multiplicar pela a unidade fundamental das proporções, você os meios pelos extremos, que a gente já estudou na aula passada sobre proporção também aqui no nosso canal, tem só voltar lá. Então, vai, né, fazer a aplicação da propriedade e vai multiplicar x vezes 1, x km por hora. 85 vezes 2,5, né, 85 vezes 2,5. Então, fazendo a multiplicação, vai dar 212,5. Ah, por que não tem a divisão aqui do valor do x? Porque só é 1x, então esse valor dividido para 1 também dá o próprio valor, certo? Isso aqui é só você aprender a unidade, a propriedade fundamental das proporções, que é os meios pelos extremos, ou em cruz ou em x, como é chamado, né? A nossa próxima questão diz o seguinte: como a nossa aula aqui é diretamente proporcional, então uma coisa só vai ser direta. Por exemplo, uma moto percorreu a distância de 645 km, com uma velocidade média de 86 km a cada hora. Qual o tempo gasto no percurso? Então ele quer saber, né, o tempo gasto. Por isso que é tempo igual a distância, que é 645 km, e a velocidade média dele, que ele está dizendo já na questão, que é 86 km por hora. Então, só substituindo, né, quem são a distância e quem é a velocidade média. 645 é a distância e 86 km é a velocidade média. Então, você vai dividir 645 por 86, você obtém 7,5 horas, ou 7 horas e meia, né, 7 horas e 30 minutos. Muito simples, basta apenas que você faça a conversão e entenda o que a questão está pedindo a você. Tempo, distância e velocidade média. Então, distância e tempo. Aliás, distância e a velocidade média. Ele está querendo o tempo, certo? Basta que você tenha um pouquinho de atenção que você conseguirá resolver. Essa outra questão, ele vai pedir que a gente transforme os valores em metro por segundo. Só que todos estão em quilômetros por hora. Então você tem 162 km por hora. Você vai fazer o seguinte, vamos só pela observação. O 3,6 você já sabe por quê, né? 3,6 é 3.600 segundos.
o que corresponde a uma hora, ou seja, 60 vezes 60 dá 3.600 segundos. No caso, transformar quilômetros por hora em metro por segundo, você só multiplica. Fazendo o contrário, metro por segundo em quilômetro, você divide. Nesse caso aqui, 162, você apenas vai multiplicar 162, vai dividir, né, por 3,6, dá 45 segundos. Nesse caso aqui, ele só fez uma verificação, né? Ele fez 162, que é 60 metros por segundo, dividido por vezes 3,6, deu 216 km por hora, certo? Se ele fosse fazer o contrário, daria 45. Mas ele quer em metro por segundo, então ele transformou metro por segundo. O resultado que ele está querendo nesse item é justamente 45. Mas você também pode fazer a verificação em quilômetros por hora. Da mesma forma aqui, 72 km por hora. 72 km dividido por 3,6 segundos, não é 65, é 3,6 segundos. Fazendo só a divisão, 72 por 3,6 dá 20 metros por segundo. Mesma coisa aqui no item C, 126 dividido por 3,6 dá 35 metros por segundo. Quando você for transformar quilômetros por hora, você divide. Quando for o contrário, você multiplica. A nossa oitava questão do mesmo jeito. Agora aqui, ele quer em quilômetros por hora. Está todos em metros por segundo. Então aqui multiplica, né? Se na anterior você estava dividindo, estava quilômetro por hora, você divide por 3,6, nessa aqui você divide, você multiplica no caso, desculpa. 40 vezes 3,6 dá 144 km por hora. Ele não quer em quilômetros por hora? 75 metros por segundo, 75 vezes 3,6 dá 270. 30 metros por segundo dá 30 vezes 3,6 dá 108 km por hora. Como eu disse aqui, para passar de metro por segundo para quilômetro, multiplica-se por 3,6. De metro por segundo, o contrário, divide. Essa foi a nossa aula sobre grandezas diretamente proporcionais. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. Então volte no final do vídeo. E também você pode compartilhar para que o nosso canal venha crescer mais e mais. Não esqueça de colocar para os seus colegas e aprender mais matemática.